Pessoal, salve Maria, Eugênio que vos fala. Viva Cristo Rei. Falando um pouquinho aqui mais, né, sobre as sagrações da fraternidade, eu queria fazer um comentário assim, porque tem coisas que o melhor de tudo são os comentários, né? Tem posts, né, que o melhor de tudo são os comentários. E a CI Digital, que faz um excelente trabalho jornalístico, né? Eles mostram as coisas sem ficar fantasiando nada. Ela fez aquele post no dia 13 de maio, né, sobre o Tuxo Fernandes dizendo que a fraternidade vai ser excomungada, né, se fizer as sagrações. Mas aí vem os comentários dos fiéis, né, e tem alguns que são assim, bastante engraçados, né. Eu digo engraçados no sentido de curiosos. Mas eu queria ler alguns aqui, fazer alguns comentários, né? Não vou dizer nomes de pessoas, quem quiser ir lá ver quem disse, né? O problema não é quem disse, é o que foi dito, né? Não vou ler todos, mas alguns que são mais curiosos, né? Tem quase 1000 comentários lá. Então vamos dar uma passadinha aqui, porque eu achei que é muito interessante. Então vamos lá, alguém diz aqui, excomunhão inválida. Aí a pergunta, inválida por quê? Né? Lembrando que a fraternidade considera o Papa válido, né? O Papa está seguindo o suposto Papa, né? Lembrando que eu não acredito que ele é Papa, eu vou dizer Papa, eu não acredito que ele é Papa. Mas o Papa está seguindo as leis da igreja, ele é a autoridade máxima da igreja, né? Por que é inválida? Né? Não tem validade nenhuma. As sagrações episcopais sem mandato apostólico são passíveis de excomunhão. Né? Inválida por quê? Né? Isso é um erro pensar isso. Né? Se ele é Papa válido, ele excomunga quem ele quiser. Né? Alguém disse aqui, a fraternidade não é sede vacantista. Tem muitos padres lá que são, né? Mas a fraternidade não é. Mas entre o modernismo do Papa Leão XIV, ou seja, a pessoa aplica a um Papa uma heresia que é a pior de todas. Né? Que o modernismo, como disse São Pio X, é a síntese de todas as heresias, ou seja, é pior que o protestantismo, é pior que o islamismo, é pior que o jansenismo, é pior que, enfim, que todas as heresias juntas. Né? Então ele atribui ao Papa, né, a quem deveria ser o Papa, a pior de todas as heresias. Né? Isso faz sentido? Né? Vamos raciocinar, isso faz sentido? Então, entre o modernismo do Papa Leão XIV e a tradição que continuou também na fraternidade, prefiro a tradição. É uma questão de preferência? Não é questão de preferência, né? Eu não dou minha adesão a essa seita modernista porque ela não é católica, não é preferência. Não é que eu prefiro a tradição, né? Eu prefiro o catolicismo. E essa gente está fora da igreja, né? Não é uma questão de preferência. Enfim, não se trata de cisma, mas de estado de necessidade. Pesquisem sobre as sagrações de Econ. Não existe, os RR não gostam que a gente fale isso, né? Mas lamento por eles. Não existe estado de necessidade com sede plena. Né? O estado de necessidade, ele é para situações em que você não tem bispo mesmo, você não tem o Papa, né? Enfim, é isso que é estado de necessidade. Tem um Papa válido, né? A igreja existe enquanto hierarquia, está tudo normal, né? Não tem estado de necessidade. Né? Estado de necessidade não existe para sede plena. Ah, Eugênio tem estado. Beleza, vocês acham isso aí? Pode achar, né? Mas que não tem, não tem. Né? Ou seja, a única possibilidade na situação atual, né, depois que
eu entendi a posição sede-vacantista, estudei, enfim. A única possibilidade de arrogar um estado de necessidade é com a sede vacante, né? Ou seja, é o que os bispos sede-vacantistas fazem, né? Tem as sagrações, fazem lá porque não tem papa para pedir sagração. Isso é estado de necessidade, né? Porém, não existe estado de necessidade com sede plena. Eugênio, bobinho. Alguém disse aqui, esse bispo é um herege que deveria estar excomungado, está falando do Tuxo, né? E não ocupando o cargo mais alto da doutrina católica. Paulo VI tinha razão quando disse que a fumaça do demônio entrou no Vaticano. Ele faz parte, né? Ele fez parte da fumaça, né? Tuxo Besso Fernandes não é sequer fumaça, é o fogo do inferno. Para ele só cabe a frase de São João Crisóstomo, o caminho do inferno está pavimentado do crânio de bispos. Também acho, né? Mas se Tuxo não está nem dentro da igreja, né? Ele está fora da ideia, já está excomungado, né? Porque é um herege, né? Simples assim. Alguém aqui mais diz que as excomunhões não têm valor, né? Se Prevost é um papa válido, sim, tem valor, né? Como nós já dissemos. Vamos lá, mais o que aqui? Alguém disse, o Papa é a autoridade de Pedro, instituído por Cristo. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei uma igreja. Irmãos, tenhamos unidade em Cristo, hoje sendo nós guiados pelo Papa Leão XIV. Bom, se você acha que esse sujeito é Papa, sim, nós temos que estar reunidos, inclusive está no catecismo, né? Está aqui, ó, no catecismo de São Pio X, né? Os católicos têm que estar unidos ao Papa, né? Se é um Papa legítimo, ele tem absoluta razão, né? Só que esses papas conciliares não guiam os fiéis para o céu, né? Guia para outro lugar, para o céu não. Então não pode ser Papa. Estar em cisma com o Tuxo é uma honra, sim. Concordo, é uma honra, né? Tuxo está fora da igreja, né? E por isso é uma honra, né? Porque Tuxo está fora da igreja, né? Eu não posso achar que estar em cisma com um bispo pertencente à hierarquia é uma honra. Isso não é uma honra, né? Se o bispo pertence à hierarquia, não é honra nenhuma estar em cisma com ele. É honra se ele não estiver na hierarquia, né? Isso é mais claro que um copo de água limpo. Viva a verdadeira tradição da igreja, viva o Papa Leão XIV. Verdadeira tradição, fia. Pelo amor de Deus, que verdadeira tradição. Um herege. Herege, não tem tradição com herege, não. Bom, o que mais? Vamos lá. Quem se levanta contra o Papa Leão XIV incorre em excomunhão. Sim, se levantar contra o Papa, a pessoa corre o risco de ser excomungada, né? Não sei se sempre não saberia dizer, mas nesse caso aqui é excomunhão, né? Se ele for Papa, né? Vamos insistir nesse tema. Não conseguirão jamais destruir a fraternidade. Que Deus abençoe abundantemente os novos bispos que serão sagrados no dia 1º de julho. Bom, não sei, né? Eu acho que a fraternidade continue sim, mas será que não vão destruir ela, não? Eu acho que a fraternidade está sobre um castelo de areia, né? Um monte de areia. Que se sustenta em cima de uma doutrina falsa, né? De que é possível resistir a um Papa. Isso não vai durar muito tempo mesmo, não. Mas vamos ver até quando, né? Talvez não seja nessa geração que nós vamos ver a derrocada disso, né? E as ações dos bispos da Alemanha não acarretam excomunhão? Hipocrisia, né? Não, acarreta. Eles estão todos excomungados, né?
É só que ninguém vai falar, né? Porque a hierarquia também está excomungada, né? Esse Papa está aí, está excomungado, né? Então, eles não vão receber excomunhão porque eles fazem parte, né, da mesma sintonia de Roma, né? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Achar que esse povo que considera os bispos alemães são hereges, não sei o quê, os bispos da Alemanha precisam... esse fuzuê é no meio dos leigos. Ou vocês acham que, de fato, os modernistas estão lá se atacando, né? Não estão mesmo, né? Não estão mesmo. Estão ali, né? Enfim, às vezes fazendo ali algum jogo político e tal, mas no frigir dos ovos, meus filhos, quando se reúnem em torno do ecumenismo, da liberdade religiosa deles, estão todos de braços dados, né? Estão todos de braços dados. Abraçam, tapinhas nas costas, né? Fica achando que vai ter excomunhão para a igreja da Alemanha, para bispo alemão. Fica sentado aí. Quanto aos bispos da Alemanha, leão não ruge, abaixa a cabeça e segue. É isso, tá junto, né? Estão no mesmo barco dos excomungados. E não entendo. E os bispos e padres hereges da teologia da libertação de cunho marxista. Mais uma vez, estão em conjunto, estão na mesma sintonia de Roma modernista, né? Não tem nada... não tem nada além disso, né? O que mais? Uma tristeza e uma grande falta de respeito. Sim, né? Se você pensar que a estrutura que está lá é verdadeira, né? Que o Papa é verdadeiro, sim. É um absurdo, né? Sagrar um bispo sem autorização do Papa, né? Esse é um pensamento de católico, né? Essa pessoa, o que ela não sabe é que eles são hereges, né? Bagunça total. Casa de Mão Joana, Torre de Babel, Roma modernista. Certíssimo, o Papa é nossa autoridade maior da igreja. Sim, o Papa é a autoridade maior da igreja, né? O chefe visível da igreja. Não é católico desobedecer um Papa. Continuando assim, vira zona. Vira? Vai virar a zona? Aham, tá bom, filho. Ai, ai. Os cismáticos foram excomungados. Gente, agora vê se de fato essa gente está preocupada com excomunhão de cismático, né? Pega os ortodoxos para ver o que eles... as benesses que eles têm com Roma modernista, né? Não tem ataque nenhum, entendeu? São irmãos. Inclusive Francisco disse que é um pecado contra o ecumenismo tentar converter um ortodoxo, né? Pensa, né? Nesse quesito aí, a revolta dos fiéis a respeito da fraternidade é absolutamente legítima, né? Ou seja, para os hereges, toda a benesse. Para alguém que tenta ser católico, né, apesar de utilizar-se de uma doutrina falsa, né, esses aí são atacados. Eu apoio o Papa, né? Bom, eu acho que o Papa não necessariamente está precisando do seu apoio, viu, filho? Mas tudo bem. Roma apostatou. A fraternidade se tornou a luz no fundo do túnel. Roma apostatou. Isso aí eu concordo. Concordo plenamente. Estamos com o Papa. E a CNBB da Alemanha? Nada, nenhuma publicação. Repito, né? Não vai acontecer nada com os bispos alemães, gente, né? Não sonhem com isso. Mas na China aconteceu sagrações durante as
ser vacante entre o Papa Francisco e o atual. E quem autorizou? É aí, né? Mas tem um acordo, né, gente, com o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, né? Vocês têm que estar ciente disso, né? Roma modernista faz essas coisas, né? Pelos frutos se conhece a árvore, os servidores ferem a unidade. O Concílio Vaticano II é herético, né? Tem heresias nele, né? Por isso não pode ser um concílio da igreja. Era para ser considerado anátema. Tomara que um dia um papa legítimo faça isso, né? E vai fazer, né? Eu tenho certeza disso, vai fazer. Diz o cardeal que escreveu livros de cunho erótico. Ai, ai. Ah, Tuchete. Ai, Tuchete. O que mais? Tem muitos comentários aqui, eu estou passando. A missa tridentina precisa voltar a ter liberdade. Eu estou rezando para que Prevost restrinja cada vez mais, né? Para separar o joio do trigo, né? Separar os católicos dos modernistas. Eu rezo para que ele não dê abertura, mas sim restrinja cada vez mais. Não sei se ele vai fazer isso, mas o que eu torço que aconteça é isso. O que mais? As profecias se cumprindo. Interessante. Essa galera sabor católico acha que aqui é bagunçado. Ô, meu rei, como é que tá a sua paróquia aí? Como é que tá a sua paróquia aí? O celular, bateria fraca. Como é que tá a sua paróquia? Deve estar uma beleza, né? Tudo certinho. Deve estar tudo bem na paróquia. Uhum. O outro escreveu aqui um textão. Verdade, mas ouvir isso do Tuxo é dureza. Ou seja, né, olha quem falou, né? Logo o Tuchete. Isso é engraçado, né, gente? Os continuistas, boa parte dos continuistas não acreditam na hierarquia. Boa parte não, né? Não diria boa parte, né? Muitos continuistas. Receber a apóstata anglicana e rezar com herege, tudo certo. Isso é um escândalo, né? Poucas coisas podem ser tão escandalosas, igual essa visita dessa leiga vestida de bispa anglicana. Permitir que clérigos fiéis à sã doutrina sejam ordenados à excomunhão. Algo muito errado está acontecendo e parece que ninguém é capaz de enxergar, mas é capaz de enxergar. É assim, ué. Alguns leigos enxergam isso, alguns bispos, principalmente os sede-vacantistas, né, enxergam isso, tentam lutar, mas nós somos considerados escória, né? Uhum. O bom é isso aí, ó. É isso aí que é o bom. Essa bagunça aí, essa bagunça que é boa. Excomungado é pouco, anátema nessa sagração inválida. A sagração não é inválida, né? Isso aí não vai ser inválido. Os bispos serão bispos, eu acredito que sim, se usado o rito antigo, né? Eu acredito que vai ser usado. Tuxo beijoqueiro. Se for beijoqueiro, tá bom ainda, né? Se não for padeiro distraído também, né? Que eu acho que ele é. Vamos ver o que mais aqui. O vídeo já tá ficando um pouco longo. Tuxo ameaçando mais uma vez. Ele não ameaça não, ele vai excomungar, né? Roma vai excomungar a fraternidade, né? É só sagrar, no dia seguinte é excomungado. Esses querem formar seitas. Tem uma seita no Vaticano hoje, né, meu rei? No Vaticano tem uma seita modernista, né? Que aderiu a pior de todas as heresias, né? Então, não considere a fraternidade seita, não são seita, né? Na minha opinião, tem um entendimento errado sobre a doutrina do papato, mas seita não é seita, não. Né?
O Partido Comunista Chinês pode consagrar bispos, a fraternidade não. Isso aí é uma coisa que Roma tem que explicar, né? Mas não vai explicar, né? Claro que não. Bom, gente, fica por aqui. Não são muitos comentários, né? Quem quiser dar uma lida lá, tá divertido, né? Mas, como alguém disse aí, né? Bagunça, né? Isso prova a bagunça que tá a seita modernista hoje, né? Viva Cristo Rei!